Olá, meus alunos, meus queridos alunos, amigos e amigas do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula sobre classes de palavras, né? E conforme a gente viu, a gente começou na aula passada, a gente viu que esse assunto é extenso e eu convidei vocês a esquecerem aqui o que vocês já sabiam sobre isso e proponho a gente aprender juntos aqui novamente muitas coisas e tirar algumas dúvidas. Tem questões aqui que é só mesmo fazendo muito exercício, praticando. Como eu falei, isso cai muito em concursos mais variados, né? É uma parte que a gente tem que praticar mesmo. A gente viu aí, galera, sobre a flexão dos substantivos, né? E agora a gente vai falar sobre o plural dos substantivos compostos, dando continuidade ainda dentro de substantivos. Já já a gente já entra no próximo item. A formação do plural de substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam o composto e da relação que estabelecem entre si. Olha quanta coisa que a gente tem que considerar, galera, quando a gente for ver fazer esse plural de substantivos compostos. Por isso que isso gera tanta dúvida. Existem algumas regras e a única forma da gente aprender elas é realmente praticando. Aqueles que são grafados sem hífen comportam-se como substantivos simples. Então a gente tem aí aguardente, só colocar o S, aguardentes, pontapé, pontapés, girassol, girassóis, mal me quer, mal me queres. Então vamos lá. O plural de substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen costuma provocar muitas dúvidas e discussões. Algumas orientações são dadas a seguir. Vamos lá, a primeira regra aí, a letra A. Flexionam-se os dois elementos quando? Então, quando a gente tem um substantivo que é composto de dois elementos separados por hífen, quando a gente vai. Esses serão os casos em que nós vamos flexionar os dois elementos. Quando a gente tem substantivo mais substantivo, como por exemplo, couve-flor e couves-flores. Então aí eu coloco os dois, flexiono os dois, colocando eles dois no plural. As duas formas separadas pelo hífen. Quando eu tenho substantivo mais adjetivo, né? Então, olha, a primeira palavra aí, amor perfeito, tem um substantivo amor e perfeito um adjetivo. Então eu flexiono também os dois, amores perfeitos. Né? Lembrando, adjetivo aí, a gente já vai ver sobre os adjetivos, mas eles concordam com o substantivo. Então, ainda já é adiantando uma regra deles e que aí também faz sentido. Adjetivo mais substantivo, o contrário, né? Quando adjetivo também vem antes. Então, é gentil homem, gentis homens. E numeral mais substantivo, né? Toda essa forma numeral, tipo quinta-feira, quintas-feiras. Então, para a gente não confundir, é só lembrar. Eu vou flexionar os dois elementos para colocar. Quando eu vou colocar no plural, eu tenho uma palavra no substantivo que é composta por dois elementos separados por hífen. Primeira regra é lembrar que existe uma parte, algumas definições que me fazem colocar os dois no plural, ou seja, flexionar os dois. E é quando é substantivo mais substantivo, substantivo e adjetivo e o contrário, adjetivo e substantivo, e numeral mais substantivo. Beleza? Vamos lá. Fiquem calmos, daqui é tranquilo. Vocês vão ver que é praticando, conferindo a matéria, pegando a aula e fazendo exercícios, vão ficar muito bons nisso. Letra B. Flexiona-se somente o segundo elemento quando formados de. Então agora a gente já entra numa parte em que a gente vai flexionar só o segundo elemento que está separado, que está no duas páginas. A gente tem um substantivo composto por dois elementos separados por hífen. E quando é que eu vou flexionar somente o segundo? Olha aqui, primeira vez que a gente está falando em verbo, né? Nessas regras aqui. Quando eu tenho um verbo mais substantivo. Então, por exemplo, eu tenho guarda-roupa, então, verbo, né? E o roupa, substantivo. Guarda-roupas. Só flexionei o segundo elemento, separado pelo hífen, que é o substantivo. E ó, também quando eu tenho palavra invariável
mais palavra variável. Alto-falante, alto-falantes. Entendido? Ó, palavra invariável mais variável. Alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas, né? Essa daí é bem tranquila de gravar. Que são aqueles que imitam sons, né? Algumas palavras típicas dessas que a gente só repete. Reco-reco, reco-recos. Então, aqui nesse slide, nós vimos que temos uma primeira regra, que nós flexionamos os dois elementos, né? As duas formas que são separadas por hífen, e temos uma regra que nós flexionamos somente o segundo elemento, tá? Na dúvida, sempre checar aqui a matéria para a gente poder fazer esses exercícios. Vamos lá, dando continuidade. E quando é que nós flexionamos somente o primeiro elemento? Quando eu tenho substantivo mais preposição clara mais substantivo. Então, o que seria aí? Ó? Substantivo, água, por exemplo. Uma preposição clara, de. E outro substantivo, colônia. Então, água de colônia, águas de colônia. Aqui é um caso que eu só flexiono o primeiro item desse componente desse substantivo composto. Quando eu tenho substantivo mais preposição oculta mais substantivo, aí eu tenho cavalo, vapor. Vocês conseguem enxergar que nós temos uma preposição oculta aí, não é? Eu estou dizendo que é um cavalo, que é um tipo, um modelo, que é cavalo a vapor, de vapor, e eu estou apenas colocando hífen. Essa preposição é oculta. Também é um caso de que eu coloco somente o primeiro, só vou flexionar somente o primeiro item que está separado pelo hífen. Tá ok? Então, até aqui nós temos duas regras bem similares. Substantivo, preposição, substantivo. Né? Seja essa preposição clara, como em águas de colônia, ou essa preposição oculta, como cavalos, vapor. Tá? Substantivo mais substantivo, olha a regra diferente, que funciona como determinante do termo determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou tipo do termo. O que é, galera? Eu vou flexionar o primeiro quando o segundo substantivo está determinando o primeiro, o tipo dele, especificando algo sobre ele. Então, na palavra, por exemplo, no exemplo palavra-chave, eu tenho o segundo elemento chave, o segundo substantivo chave, especificando que tipo de palavra eu estou me referindo, né? Eu estou dando já estou falando da função dela. Bomba, relógio. Eu tenho relógio falando que eu estou especificando a palavra bomba. Especificando, eu não estou dando qualidade nesse caso, lembra disso. Não estou falando de adjetivos, estamos falando de substantivos. Eu tenho dois substantivos em que um está especificando que o outro, a função específica do outro. Então, de que bomba que eu estou falando? Da relógio. De que palavra? Chave. Nesse caso, nós flexionamos somente as primeiras. Assim como quando for substantivo, preposição e substantivo. Palavras-chave, bombas, relógio. Notícia, bomba, né? Notícias, bomba. Homem, rã. Homens, rã. E peixe, espada. Peixes, espada. Beleza? Vamos lá. Agora aqui, galera, nós vamos deixar isso aqui para falar na próxima aula, tá? Porque eu não quero misturar os assuntos com vocês. Terminamos aqui a parte dos substantivos. Vou passar um exercício para vocês sobre as flexões de substantivos, tipos de substantivos. Quero que vocês me dêem o retorno de vocês lá no Google Sala de Aula, por favor. Tá? Isso é uma matéria que precisa ser praticada. Como eu gosto de falar, a gente é bom reaprender, porque são matérias da parte
da língua portuguesa que nós vimos aí a vida toda, mas a gente vai aprendendo cada hora um pouco mais sobre ela. A gente começa lá na terceira, quarta série, e toda vez, chega no ensino médio, sobretudo no terceiro ano, que é o seu último ano regular escolar, né? Você tem que já estar preparado, você vai sair dali possivelmente para fazer vários tipos de provas, concursos, seja de qual for, e em alguns concursos essas são matérias, essas partes específicas de matérias de gramática, classes de palavra, né? São partes que são muito cobradas. Então vamos fazer, tá? Eu sei que parece ser uma coisa complicada, porque tem muita regra para decorar, mas a gente vê que existem formas da gente organizar o pensamento aqui, de como a gente vai enxerga essas regras. Vimos aqui que são três da forma três maneiras de identificar, né? Sendo a primeira quando a gente flexiona os dois elementos, a segunda quando a gente flexiona somente o segundo e a terceira quando a gente flexiona somente o primeiro. Fazendo exercício a gente vai gravar isso sem o menor problema, tá bom? Grande abraço a vocês, em breve aqui entro em contato, quero o retorno de vocês e até a próxima, galera, valeu!